Se você quer saber como você pode superar a procrastinação utilizando a regra dos 5 minutos, esse vídeo é para você. Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre procrastinação e como você pode vencer a procrastinação utilizando a regra dos 5 minutos. Para quem não sabe, essa regra é muito utilizada para quem quer realmente vencer a procrastinação fazendo aquilo que precisa ser feito. Mas antes de começar o conteúdo do vídeo de hoje, eu vou deixar linkado aqui no card uma playlist que conta com vários vídeos sobre procrastinação e como você pode vencer esse hábito que é tão nocivo na nossa rotina. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje, que é sobre a procrastinação, os seus efeitos, o que acontece quando a gente tem esse hábito de procrastinar para fazer as coisas que precisam ser feitas e como que a gente pode utilizar essa regra dos 5 minutos ao nosso favor. A procrastinação é o ato de você ficar constantemente adiando aquela tarefa que precisa ser feita. Então, às vezes você precisa, por exemplo, se dedicar a um projeto. Então, às vezes você precisa se dedicar a um projeto e aí fica procrastinando, deixando para depois, adiando e não começa realmente a fazer o que precisa ser feito. Muitas vezes também uma pessoa pode ficar procrastinando e nunca mais pensar naquela tarefa, naquele projeto e nunca mais tocar naquele assunto, nunca mais fazer aquilo que precisa. Então, existem essas duas formas, né? A pessoa que adia para o dia seguinte, para a semana seguinte, e a pessoa que adia para sempre. Mas com a procrastinação existem diversos efeitos que acabam atrapalhando o nosso dia a dia, o desenvolvimento da nossa rotina. O primeiro ponto é a perda de tempo. Então, quando a gente fica procrastinando para fazer aquela tarefa, a gente acaba perdendo muito tempo ao longo do dia, quando a gente vê já chegou no final do dia e a gente não fez aquela tarefa que precisava. Aí acaba deixando para o dia seguinte, depois vai adiando, continua adiando, adia para a semana seguinte. Quando percebe, já passou um mês e a pessoa não cumpriu com aquela tarefa. Ficou apenas constantemente adiando, constantemente procrastinando. E com isso acontece um aumento do estresse e da ansiedade. Quando a gente fica procrastinando uma tarefa, a gente acaba ficando ansioso e estressado porque a gente sabe que aquela tarefa está pendente, que aquela tarefa precisa ser feita, mas ela ainda não foi concluída, a gente ainda não deu aquele cheque. Então ela fica assim no nosso subconsciente, aumentando a nossa ansiedade e o nosso estresse também. Além do mais, a qualidade do trabalho acaba sendo afetada, porque quando a gente procrastina para fazer algumas tarefas, a gente acaba tendo que fazer de última hora, acaba tendo que fazer no limite ali do tempo, e isso influencia na qualidade do trabalho. Então, por exemplo, uma pessoa precisa realizar uma tarefa naquela semana, e aí ela ficou procrastinando ao longo da semana inteira, deixando para fazer no final da tarde da sexta-feira. E ela precisa entregar naquele dia, então acaba que ela vai ter pouco tempo para se dedicar àquela tarefa e acaba que aquela tarefa vai ficar assim, quando a gente faz correndo, quando não teve muito tempo para se dedicar a ela e deixar com uma qualidade melhor, como se ela tivesse feita ao longo da semana inteira. A procrastinação também afeta as relações interpessoais, por duas razões. Primeiro, porque acaba afetando a credibilidade e a confiança que uma pessoa depositou na gente, na entrega daquela tarefa que a gente se comprometeu a fazer e não conseguiu cumprir no prazo estabelecido. E também quando a gente se acumula nas tarefas ali e acaba tendo que fazer uma hora extra, acaba tendo que sacrificar alguns momentos que seriam em família, que seriam com os amigos, para trabalhar naquelas tarefas que não foram feitas em tempo hábil. E por último, mas não menos importante, é o adiamento das metas e dos sonhos. Quando a gente vive procrastinando para um projeto ou para uma tarefa ou para alguma coisa que a gente precisa fazer para alcançar uma meta, para alcançar um objetivo, a gente fica constantemente adiando não só a tarefa, mas a realização daquela meta ou daquele sonho. Em resumo, a procrastinação não é só uma questão de gerenciamento de tempo. Ela vai influenciar em diversas áreas da vida e vai prejudicar as nossas relações, vai prejudicar a nossa qualidade do trabalho, enfim, ela atrapalha em diversos pontos da nossa rotina, do nosso dia a dia.
Pesquisando então uma solução, uma estratégia para auxiliar nesse processo de vencer a procrastinação, eu encontrei diversos artigos, diversos conteúdos a respeito dessa regra dos 5 minutos e eu achei assim particularmente muito interessante. Eu já utilizava mesmo sem saber que era uma regra, que isso existia, eu já utilizava inconscientemente, mas quando eu fui pesquisando, eu fui entendendo melhor como que funciona e como que é uma estratégia validada e muito eficaz para quem deseja realmente vencer a procrastinação. Mas antes de falar melhor como que funciona essa regra dos 5 minutos e como que a gente pode implementar ela no nosso dia a dia, na nossa rotina, é importante dizer também e para que a gente consiga refletir e identificar quais são as causas da procrastinação, porque é importante a gente identificar essas causas para a gente buscar soluções, para evitar a procrastinação posteriormente. Muitas vezes a gente pode pensar que aquela procrastinação é só uma preguiça mesmo, é só uma falta de motivação, mas nem sempre é isso. Existem diversos outros motivos que levam uma pessoa a procrastinar e a gente precisa pontuar alguns desses motivos antes de partir para a regra dos 5 minutos. O primeiro motivo, que pode ser uma causa da procrastinação, é a sobrecarga. Muitas vezes a gente tem tarefas complexas, tarefas grandes para serem feitas, para serem desenvolvidas, então a gente acaba procrastinando mesmo porque a gente está com a cabeça exausta de coisas e realmente a gente não consegue se dedicar naquele momento. O que pode ser feito ali nesse caso é uma organização melhor da rotina, é encaixar melhor aquela tarefa e dividir ela em pequenas tarefas para ficar uma tarefa menor. Então, um dos motivos que leva à procrastinação é essa sobrecarga de tarefas grandes, extensas e que acabam nos deixando exaustos. O segundo motivo, também muito importante, é o medo do fracasso. Então, muitas vezes a gente não faz uma tarefa, a gente fica procrastinando para começar um projeto, para fazer aquilo que a gente precisa fazer, por medo de errar, por medo de fracassar, de não atender as expectativas de um chefe ou de um gestor, ou às vezes até a nossa própria expectativa diante daquela tarefa. Às vezes a gente acha que é muito complexo para a gente, que a gente não vai conseguir realmente fazer aquilo que a gente não tem conhecimento necessário, e aí a gente tem medo de errar, medo do fracasso e acaba constantemente adiando aquele projeto ou aquela tarefa. O terceiro ponto é o perfeccionismo. Então, muitas pessoas procrastinam para fazer alguma coisa, algum projeto, alguma tarefa, porque acha que não está bom o suficiente, fica com aquele perfeccionismo que acaba travando a pessoa ali de fazer aquilo. A gente vê muito isso com criadores de conteúdo, que começam a gravar vídeos na internet e aí gravam o mesmo vídeo 30 vezes achando que o vídeo não está bom, que ele não está legal, mas é justamente o processo que vai fazer a gente avançar, a gente melhorar naquela gravação de conteúdo ali. E em diversas outras coisas que a gente não sabe fazer, é praticando que a gente vai evoluir mesmo. Então, o perfeccionismo acaba fazendo com que a gente procrastine e não faça aquilo que precisa ser feito. E o quarto ponto é a dificuldade em começar. Muitas vezes o que trava a gente ali, que mantém a gente na inércia, é a dificuldade de dar o primeiro passo. Muitas vezes, depois que a gente dá o primeiro passo, a gente consegue fazer aquilo que precisa ser feito, mas realmente o ponto de start ali que é o mais desafiador e a pessoa fica procrastinando para fazer o que precisa realmente. Muitas vezes a pessoa fica indecisa sobre como começar, de onde que ela vai começar aquela tarefa, o que ela precisa aprender primeiro, então ela fica um pouco perdida ali e acaba procrastinando. E isso acontece assim com diversas pessoas. Eu mesmo, um tempo atrás, quando eu ia gravar vídeo, eu ficava procrastinando. Até hoje isso acontece, às vezes eu procrastino um pouco para gravar os vídeos, mas muitas vezes é exatamente a dificuldade ali, no start mesmo, na hora de começar. E depois que a gente começa, já começa a fluir naturalmente, eu gravo o vídeo que precisa gravar. Então, realmente, essa dificuldade de iniciar é um fator que intensifica a procrastinação. E pensando nisso que vem
E é aí que entra a regra dos 5 minutos. Constantemente a gente pode procrastinar para fazer diversas tarefas, e aí quando a gente utiliza dessa regra dos 5 minutos, fica um processo mais tranquilo da gente conseguir driblar a procrastinação e fazer realmente aquilo que precisa ser feito. Então, essa regra dos 5 minutos funciona basicamente da seguinte forma: quando a gente encontra uma tarefa que precisa ser feita e que a gente está ali procrastinando, a gente coloca na cabeça que vai fazer aquela tarefa por apenas 5 minutos. E a regra é basicamente isso: você vai fazer por 5 minutos. E aí, por exemplo, você precisa escrever um artigo de 10 páginas e você está pensando que isso é uma tarefa imensa, que você não sabe por onde começar, que você vai demorar muito do seu tempo para você concluir esse artigo, porque são 10 páginas, enfim. Então você já lembra da regra dos 5 minutos e já pensa, vou abrir aqui o Word e vou começar a escrever por apenas 5 minutos. Aí que tá o pulo do gato, né? O segredo dessa regra. Muitas vezes o que é mais difícil é começar. E a partir do momento que a gente começa, a gente já consegue fluir naturalmente naquela tarefa. Depois de fazer os 5 minutos, muito provavelmente você vai conseguir continuar por mais pelo menos uns 30 minutos, até mais tempo, na execução daquela tarefa. E a regra funciona basicamente para barrar ali a inércia, porque realmente a própria lei de Newton já diz, né, que a lei da inércia, que um corpo em repouso se mantém em repouso até que uma força atue sobre ele. Então, é isso que a gente vai fazer com a regra dos 5 minutos. Quando a gente se colocar em movimento, a gente vai tender a permanecer em movimento por mais que 5 minutos. Só que a gente utiliza essa regra para enganar mesmo o cérebro e realmente se colocar em movimento e fazer o que precisa ser feito. Essa regra, ela é adaptável em qualquer tarefa, é só você adaptar aí na sua realidade, na sua rotina, no que precisa ser feito, e realmente a gente pode ir testando e avaliando o que funciona melhor. Mas na academia mesmo eu já utilizei dessa regra inconscientemente. Eu ia fazer a bicicleta e eu não estava adaptada, não estava acostumada a fazer. Aí nos primeiros dias eu ficava pensando, meu Deus do céu, é muito tempo, porque eu comecei fazendo 20 minutos e antes eu não fazia nada. Então eu ficava pensando, é muito tempo e tal, não, cansativo. Aí eu comecei a pensar assim na minha cabeça, eu vou fazer só 5 minutos. Aí na hora que eu assustava, já tinha 10 minutos que eu tava lá. Aí depois eu fui me adaptando, vou fazer só 10 minutos. Aí quando eu assustava, já tinha 15, 20. E assim eu fui me acostumando a fazer os 20 minutos que eu precisava lá tranquilamente. E parou de ser uma tortura fazer os 20 minutos da bike. E como eu disse, essa regra de 5 minutos se aplica a qualquer tarefa que você queira fazer, das mais simples às mais complexas. Então realmente vale a pena colocar na sua rotina e tentar aí realmente vencer a procrastinação. Então é isso, gente. Eu tenho certeza que você tem alguma tarefa para fazer ainda hoje, que você pode testar a regra dos 5 minutos, que você pode implementar aí na sua rotina, só para testar mesmo e ver se realmente vai funcionar para você. E lembre de comentar aqui o que você achou dessa regra, se você gostou, se você já ouviu falar. Enfim, comente aqui que eu vou adorar ver os comentários de vocês. Então é isso, gente. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem alguns links importantes das minhas redes sociais e de algumas indicações também. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.